Você já parou para pensar nos sinais dos tempos? Aqueles eventos que a Bíblia menciona que precedem a volta de Jesus Cristo? É incrível como esses sinais estão se cumprindo bem diante dos nossos olhos. Em Mateus 24, versículos 6 a 8, Jesus nos alerta: e ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Vamos refletir sobre isso. Guerras, fomes, terremotos. Parece que estamos assistindo ao noticiário atual, não é? A frequência e intensidade desses eventos tem aumentado, e não é por acaso. Estamos testemunhando o cumprimento das palavras de Jesus. Isso não deve nos causar pânico, mas sim nos preparar e fortalecer nossa fé. Jesus nos avisou que essas coisas aconteceriam para que estivéssemos prontos e vigilantes. Em meio a tudo isso, a perseguição aos cristãos tem se tornado cada vez mais evidente. Países onde antes havia liberdade religiosa, agora veem um crescente antagonismo contra os seguidores de Cristo. A Bíblia é clara sobre essa perseguição. Em 2 Timóteo 3, versículo 12, Paulo nos lembra: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas por que isso está acontecendo? Porque o inimigo sabe que seu tempo está se esgotando. A batalha espiritual está se intensificando. E nós, como cristãos, precisamos estar preparados. Precisamos vestir a armadura de Deus e estar firmes na nossa fé. Não podemos ser pegos desprevenidos. Jesus também nos fala sobre falsos profetas e enganos. Em Mateus 24, versículo 24, ele diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Esses falsos profetas e líderes carismáticos aparecerão prometendo paz e prosperidade, mas levando muitos ao engano. Eles serão como lobos em pele de cordeiro, seduzindo as massas com palavras doces e promessas vazias. Precisamos estar atentos e firmes na palavra de Deus, discernindo a verdade do engano. E aqui está a grande questão: você está preparado para o retorno de Cristo? A Bíblia nos chama a estar vigilantes, pois ninguém sabe o dia nem a hora. Em Mateus 24, versículo 44, Jesus nos alerta: por isso, estai vós também apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. A volta de Cristo será repentina e inesperada. Precisamos estar prontos, com nossas lâmpadas cheias de óleo, como as virgens prudentes da parábola. Precisamos viver cada dia como se fosse o último, mantendo nossa fé e esperança firmemente ancoradas em Jesus. Em qualquer momento, o céu pode se abrir e o Senhor virá nos buscar. E você está pronto? Enquanto refletimos sobre isso, vamos explorar um aspecto importantíssimo que envolve o surgimento do anticristo e a marca da besta, algo que afetará profundamente a vida de todos nós. Pense em um mundo onde você não possa comprar comida, pagar suas contas ou até mesmo acessar serviços básicos sem possuir uma marca específica. Parece assustador, não é? Mas isso não é ficção científica, é um cenário descrito na Bíblia. Em Apocalipse 13, versículos 16 a 17 está escrito: a todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Analisemos juntos. Como seria viver em um mundo assim? Você acorda e, para qualquer atividade cotidiana, desde comprar pão até pagar uma consulta médica, você precisaria dessa marca. Sem ela, você seria completamente excluído da sociedade. A pressão social seria imensa. Imagine ser forçado a escolher entre alimentar sua família e trair sua fé. É uma decisão terrível. E muitos serão levados a aceitar a marca para evitar o sofrimento e a exclusão. O anticristo, com seu carisma enganador, apresentará essa marca como a solução para todos os problemas econômicos e sociais. Ele fará com que pareça a única maneira de sobreviver em um mundo em caos.
E muitos, seduzidos por promessas de segurança e prosperidade, aceitarão a marca sem hesitação. Mas a Bíblia nos adverte sobre isso. Em Apocalipse 14, versículos 9 a 10 diz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a marca na fronte ou na mão, também esse beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Essa marca não é apenas um símbolo de lealdade ao anticristo, mas uma rejeição direta a Deus. Aqueles que aceitarem a marca estarão escolhendo seguir o caminho da perdição. E o que nos resta? Permanecer firmes em nossa fé, mesmo diante da pressão imensa. O próprio Jesus nos encoraja em Mateus 10, versículo 22. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos imaginar como seria enfrentar essa pressão. Cada dia seria um teste de fé e resistência. Você seria ridicularizado, perseguido e talvez até preso por se recusar a aceitar a marca. Mas a promessa de Deus é clara. Ele estará conosco em cada passo do caminho, fortalecendo-nos para resistir às tentações e tribulações. Para aqueles que rejeitarem a marca da besta 666, a vida se tornará incrivelmente difícil. Serão tratados como párias, privados de necessidades básicas e enfrentarão uma constante batalha contra a sociedade que os vê como inimigos. Vamos nos colocar na pele de personagens comuns, como eu e você, enfrentando essa situação desafiadora. Pense em João, um pai de família que trabalha duro todos os dias para sustentar sua esposa e filhos. Ele é um cristão dedicado. Frequenta a igreja regularmente e sempre ensina seus filhos sobre a importância da fé. Um dia, João chega ao trabalho e é informado que, a partir da próxima semana, ninguém poderá receber seu salário sem a marca da besta 666. Ele sente um nó na garganta. Suas mãos começam a suar e ele percebe a gravidade da situação. A pressão de escolher entre sustentar sua família ou trair sua fé é esmagadora. Vamos pensar em Maria, uma mãe amorosa que acabou de dar à luz a seu primeiro filho. Ela está no hospital, ansiosa para levar seu bebê para casa, mas é informada de que não poderá comprar o leite em pó essencial para seu filho sem a marca da besta 666. A desesperança e o medo tomam conta de Maria, enquanto ela olha para o rostinho inocente de seu bebê, se perguntando como protegerá seu filho neste novo mundo cruel. A Bíblia nos alerta sobre tempos assim em Mateus 24, versículo 9. Então, sereis entregues à tribulação e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Essa advertência ressoa profundamente com a situação de João e Maria, nos fazendo refletir sobre a força necessária para permanecer firmes na fé. Os personagens são palpáveis, suas lutas são reais, e isso nos ajuda a entender melhor o que está por vir e como nos preparar. Agora, pense em Pedro, um jovem estudante universitário, apaixonado por tecnologia e inovação. Pedro é conhecido por sua inteligência e seu desejo de fazer a diferença no mundo. Ele sonha em trabalhar em uma grande empresa de tecnologia, mas ao se formar, descobre que todas as grandes empresas exigem a marca da besta 666 para contratação. Pedro é confrontado com a escolha de seguir seus sonhos ou manter sua fé, lembrando-se de Apocalipse 3, versículo 10, onde Jesus diz: porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Pedro encontra forças para resistir, sabendo que sua lealdade a Deus não será em vão. Essas histórias não são apenas relatos de pessoas fictícias. Elas são espelhos de nossas próprias vidas e desafios. Quando enfrentamos tais pressões, é vital lembrarmos das promessas e advertências bíblicas. Em Efésios 6, versículo 11, Paulo nos instrui: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Esta passagem nos incentiva a estar espiritualmente preparados, sabendo que a batalha que enfrentamos é tanto física quanto espiritual. E quanto a você?
Como reagiria se estivesse no lugar de João, Maria ou Pedro? Essas histórias nos fazem refletir sobre nossa própria fé e nos preparam para os tempos difíceis que podem estar à frente. Comente aqui abaixo nos comentários qual seria a sua atitude mediante a esses desafios da vida. O que você está achando deste vídeo? Se você está gostando deste conteúdo, nos dê aquele like abençoado e nos fale aqui nos comentários. Tudo é importante saber que a fé verdadeira brilhará mais forte nesse período de escuridão, mostrando ao mundo o poder e a fidelidade de Deus. À medida que aprofundamos nossa compreensão sobre a marca da besta, devemos estar cientes de outro aspecto vital: o surgimento do anticristo e como ele enganará as massas com seus sinais e maravilhas. Vamos explorar juntos esse tema intrigante. Já pensou em um líder mundial tão carismático e encantador que ele consegue conquistar os corações e mentes de milhões com suas palavras doces e promessas grandiosas? Esse é o anticristo. Ele não vem com chifres ou tridente, mas com um sorriso sedutor e uma mensagem de esperança falsa. A Bíblia nos adverte sobre esse enganador em 2 Tessalonicenses 2, versículos 9 a 10, onde Paulo escreve: a vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Imagine ver milagres falsos, sinais impressionantes e maravilhas enganosas acontecendo bem diante de seus olhos. O anticristo usará essas ferramentas para enganar até mesmo os mais sábios e vigilantes. Ele realizará feitos que parecem impossíveis, curas miraculosas e até mesmo controlar os elementos da natureza. Esses sinais e prodígios terão um propósito claro: desviar a fé dos verdadeiros crentes. Eles não vêm de Deus, mas são truques astutos para seduzir e enganar a humanidade. Além de seu carisma, o anticristo imporá um sistema de lealdade forçada. Imagine viver em um mundo onde a escolha é clara, mas terrível: adorar ao anticristo e sobreviver, ou manter sua fé e enfrentar a morte. Aqueles que se recusarem a seguir suas ordens e aceitar sua marca serão perseguidos implacavelmente. Em Apocalipse 13, versículo 15, está escrito: e lhe foi concedido dar fôlego à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Isso significa que o anticristo usará todos os meios ao seu dispor para forçar a adoração e submissão, incluindo a ameaça de morte. A pressão para se conformar será esmagadora. Imagine ser forçado a escolher entre alimentar sua família ou trair sua fé. A sociedade inteira estará voltada para a adoração do anticristo, e aqueles que se recusarem serão tratados como párias. A escolha entre conforto e sobrevivência ou fidelidade a Deus será um teste de fé extremo. Muitos sucumbirão à pressão, seduzidos pelas promessas de uma vida mais fácil e segura em troca de sua lealdade ao anticristo. Mas como já mencionamos antes, Jesus nos adverte em Mateus 24, versículo 24: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Isso significa que ninguém está completamente imune ao engano. Precisamos estar vigilantes, firmes na palavra de Deus e constantes na oração. A batalha será intensa, mas Deus promete força e proteção para aqueles que permanecem fiéis. Em Efésios 6, versículo 13, Paulo nos exorta: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Com a armadura de Deus, podemos enfrentar qualquer desafio, qualquer engano e permanecer firmes na nossa fé. O anticristo, apesar de todo o seu poder e engano, terá um fim. Sua temporada de aparente sucesso será curta e seu destino final é a derrota e o julgamento. Em Apocalipse 19, versículo 20, lemos: mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre.
A vitória final pertence a Jesus Cristo. E é sobre essa vitória que vamos falar agora, explorando como o triunfo de Cristo sobre o anticristo e suas forças nos oferece uma esperança inabalável e uma promessa de redenção eterna. Agora, considere um confronto final, onde o bem triunfa sobre o mal de forma definitiva. Este é o cenário que a Bíblia nos alerta sobre a vitória final de Jesus Cristo sobre o anticristo. Em Apocalipse 19, versículos 11 a 16, temos uma visão poderosa. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Essa visão nos dá um vislumbre do retorno glorioso de Jesus Cristo, não mais como um servo sofredor, mas como um rei conquistador, pronto para derrotar todas as forças do mal. O anticristo, apesar de seu carisma e poder temporário, não pode resistir ao poder supremo de Cristo. Em Apocalipse 19, versículo 19 a 20, lemos sobre o destino inevitável do anticristo. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra contra aquele que estava assentado sobre o cavalo e contra o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Esse é o destino final do anticristo e de todos que o seguem, uma derrota total e eterna. Jesus Cristo, com todo o poder e glória, julgará e destruirá todas as forças do mal, trazendo um fim à tirania do anticristo. Mas essa não é apenas uma batalha física, é também a vitória espiritual definitiva sobre Satanás e seus seguidores. O diabo, que tentou enganar e destruir a criação de Deus desde o princípio, será finalmente derrotado. Em Apocalipse 20, versículo 10, está escrito: E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Essa promessa de vitória deve encher nossos corações de esperança e coragem. Saber que o mal será completamente erradicado e que Jesus reinará para sempre é o nosso consolo e nossa motivação para perseverar. O triunfo de Cristo significa que todas as lágrimas serão enxugadas, todas as dores serão curadas e a justiça prevalecerá. Em Apocalipse 21, versículo 4, encontramos uma das promessas mais belas. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Essa é a esperança que nos sustenta. Mas enquanto aguardamos esse glorioso dia, devemos permanecer firmes na fé e vigilantes. A batalha ainda não terminou e a perseverança é crucial. Jesus nos chamou para sermos luzes no mundo, testemunhas de sua verdade e amor em meio às trevas. Ele nos deu a missão de pregar o Evangelho a todas as nações, preparando o caminho para seu retorno. À medida que caminhamos em nossa jornada, é essencial refletir sobre nosso papel como cristãos. Como podemos viver de forma que honre a Cristo e leve outros a conhecer essa mesma esperança? Precisamos considerar a melhor forma de sermos melhores e verdadeiros testemunhas de Jesus em nossos dias. Parabéns por ter ficado conosco até o momento deste vídeo. Sua dedicação em entender mais sobre os tempos que estamos vivendo e as profecias bíblicas é um verdadeiro testemunho de fé. Se você quer aprofundar ainda mais seu conhecimento, recomendo assistir ao vídeo Sinais do Fim dos Tempos, o que o Apocalipse 6 está nos alertando. Estaremos deixando este vídeo aqui no card acima e o link na descrição deste vídeo para facilitar o seu acesso.